Olá, boa tarde. Esse aqui é um exercício de revisão, onde eu passei para uma das pessoas que eu estou ajudando, né, que estão aprendendo aqui essa parte do design gráfico, sobre criar um arte relacionado à culinária, qualquer que seja, tá? Como é para rede social, então foi sugerido que criasse uma arte sobre um combo de lanche. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, após, né, certas dicas que eu dei para ele, pegar o produto que ele me mandou, no caso o PSD, o arquivinho ali do Photoshop, com a arte que ele montou e avaliar o que é que ele fez certo, o que ele fez de errado, o que é que nós poderíamos melhorar. Isso de um ponto de vista de uma pessoa que já trabalha há bastante tempo com isso. Eu trabalho há algum tempo com isso aqui, então eu já tenho, digamos assim, o caminho das pedras. Então vou dar essa perspectiva e, junto dessa perspectiva, as dicas que eu faria aqui para obter um resultado mais aproximadamente aquilo que o cliente quer, ou mais aproximado do que seria uma arte para redes sociais. Tá? Ele me mandou esse produto aqui. Certo? Aqui eu vou tirar uma captura de tela, porque assim fica mais fácil exemplificar o que eu quero falar riscando em tela. Nós temos alguns conceitos que ele pegou aqui, tá? Como, por exemplo, a questão do alinhamento, você pode ver que está bem alinhado, a questão do uso de grades em si, elementos aqui em PNG bem recortado, e o uso de algumas fontes, né, que são as mesmas de um lado e de outro, que aparentemente é a mesma fonte. O uso de degradê aqui atrás também, porque você costuma dar mais vibratilidade, por assim dizer. A arte fica um pouquinho mais viva, né? Não fica aquele negócio todo chapado, todo pastelão, parecendo que foi feito no Paint ou no Canva. E justamente não é uma crítica ao Canva, tá? A crítica aqui ao Canva é que o Canva ele não tem tantas ferramentas, né? Não é tão complexo quanto o Photoshop, então o limite do Canva, a curva de aprendizagem dele, de aprendizagem, é menor e também o desempenho dele é menor. Então, cada ferramenta é feita para um público e eu estou focando aqui em um uso mais profissional dessas ferramentas de edição. Agora, vamos tirar outra captura de tela aqui para falar quais foram os erros que eu vejo aqui. Bom, aqui ó, você pode observar que aqui embaixo tem um quadradinho certinho, praticamente deixa eu colocar outra cor que destaca aqui, um verde ou um amarelo. Tem um quadradinho certinho aqui em altura e o espaçamento de largura. Porém, aqui em cima você já não nota essa mesma distância. E tudo bem, não necessariamente eles devem obedecer a isso. Mas se você for utilizar uma grade, tente ao máximo ser o mais correto possível. Outro detalhe é que aqui, ó, ele tem um alinhamento, eu acredito que esse aqui vai estar um pouquinho mais aproximado do meio. Se eu não me engano, o meio vai passar mais ou menos aqui assim, ó. Vamos tirar essa dúvida? Esse aqui é uma arte, ali embaixo a gente consegue ver, ó. Opa, 1080 por 1080. Então, vamos colocar aqui um retângulo e vamos colocar ele ali em cima nas definições dele. 1080 vai dar 540, metade. E aqui vamos colocar aqui a altura 540. Vamos alinhar ele aqui. Ok, tá vendo? Ó? A metade dele já ficaria um pouquinho mais para cima. Para tirar essa dúvida, vamos dar um Ctrl J para duplicar essa camada. Vou colorir ela aqui de amarelo, só para destacar. Ó, observa que ela encaixa. Então, o centro da imagem, a régua, não poderia ser essa aqui. Ó. Vamos tirar aqui novamente o print para poder mostrar. Então, para ficar bem claro, ó, o centro da imagem ele é aqui. Agora, vamos tirar essas camadas aqui. E vamos mostrar novamente os outros detalhes. Então, aqui nós já temos um detalhe que temos de prestar atenção, que é o uso das grades. Já está ok, pelo menos já está utilizando a grade, que dá algum respiro, mas aqui nós temos alguns problemas. Como disse, aqui assim, no meio, deveria ser onde é o ponto central, ele vai passar mais ou menos aqui, assim, ó. Então, os elementos eles deveriam ser mais centralizados ali. Outro detalhe, se você observar bem aqui, ó, ele está inclinado e aqui ele está reto. Isso aqui, ó, geralmente nós fazemos... Deixa eu dar um exemplo do que é inclinado e do que é reto. Ó. Por exemplo, isso aqui é um Lorem Y normal. Deixa eu ver se esse aqui tem. Não tem. Vamos trocar de fonte aqui para o Source Sans. Ó, aqui nós temos ele normal, tá vendo? Reto. E aqui nós temos ele levemente inclinado. Ó. Tá vendo? Ele fica aqui com essa inclinação. Então, em itálico.
Um está em itálico, o outro não. Então, não temos consistência aqui na continuidade do uso das fontes. Outro detalhe também é que aqui, ó, a cor, não sei se ela está exatamente branca, vamos colocar um branco aqui para ver. Ó, entendeu? Ele não está exatamente branco. O ideal seria que estivesse branco para ele destacar bem no fundo. Daí dispensaria, por exemplo, o uso desse traçado. Então, o uso de traçado aqui eu já colocaria como um outro erro também. Por quê? Porque o destaque de uma fonte, um destaque de um título, ele deve ser ganho através de outros métodos, como, por exemplo, ocupar uma posição de destaque, um tamanho de destaque. O que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos um elemento em texto, dois elementos em texto. Qual deles é o principal? Ganhe um refri ou compre um combo? Então, nós podemos colocar aqui, por exemplo, ganhe um refri como principal na compra de um combo. E isso aqui, ó, pode ver que ele está, se não do mesmo tamanho, até um pouco maior. Ele está pegando o destaque todo da imagem. E aqui nós temos respiros muito grandes, ó. Também a ausência de uma logo em qualquer uma das posições de leitura. Então, aqui outro elemento, ó, ele está vazando a régua para cima. A sombra ela está muito espaçada. Então, tem alguns detalhes que, se a gente ajustar, vão dar outro tom na imagem. Agora, vamos lá. Vamos à parte em que eu mostro para vocês como eu faria, tá? Fonte de inspiração, tudo certinho, tá? Vamos supor que isso aqui é uma marca, tá? É uma marca que realmente... Vamos começar da base de onde ele começou aqui. Vamos supor que isso aqui é uma marca. Vou criar uma nova camada aqui em cima para eu riscar. Onde realmente tem o uso dessas duas cores aqui, ó. Desse amarelo e passa para o tom de vermelho. Aqui é um detalhe interessante. Eu vou até abrir aqui uma aba do Google e colocar como um tópico a ser pesquisado. Ó, psicologia das cores, como utilizá-la no marketing. Pode ser que é no Rocket Content mesmo. O Rocket Content é um blog que tem bastante informação sobre isso, ó. Tá vendo? Então aqui nós temos as emoções que geralmente as cores passam. Não é à toa que nós temos, por exemplo, aqui, ó, McDonald's, imagens, imagens. Percebe o padrão? Vermelho, vermelho. Deixa eu tentar lembrar algum outro aqui. Pizza Hut, talvez. Vermelho. Então, temos ali o uso do branco e do vermelho, talvez até um amarelo, como aqui tem os detalhezinhos amarelo, ó, detalhezinho amarelo. Pizza Hut também tem a própria caixa que puxa para um tom bege amarelado. Ó, na composição de cores das propagandas dele tem vermelho e amarelo, tá vendo? Isso aqui não é à toa, tá? É parte de um processo criativo que leva em consideração os gatilhos psicológicos humanos. Então, sim, há de se obedecer certa psicologia das cores. O que eu aconselho para criar uma arte ok, para não ficar uma coisa muito espalhafatosa, vamos criar ela com 3 cores, no máximo. Eu vou colocar aqui, então, as 3 cores que a gente viu ali. Vermelho, né? Que nós podemos até considerar que isso aqui foi quase que um vermelho. Amarelo e branco, mas não aqui, ó. Isso aqui está meio cinza. Estou falando branco, branco mesmo. Ok, vamos ali criar um novo. 1080. Podemos fazer assim. Vamos fazer a coleta dessas cores aqui. É amarelo e vermelho, então vamos pegar aqui um... Pode ser um degradê, para seguir com a mesma ideia que ele colocou ali, ó. Vou pegar aqui um amarelo. Ok. E aqui no final, vamos colocar um vermelho. Pode ser que esse vermelho e amarelo aqui não me agrade tanto, tá? Então eu posso estar trocando eles eventualmente, utilizando mais formas nele. Agora tentar outro tipo de degradê aqui, ó. Vamos tentar assim, certo? O que eu estou fazendo aqui, ó? Ganhe um refri na compra de um combo. Ganhe, então, seria uma palavra de destaque. Qual que é o nosso público que nós estamos tentando alcançar com isso? É uma coisa interessante da gente pensar também. O público que se interessa em comprar combo,
refrigerante, o que você vê? Quando você pensa em comercial de refrigerante, batata frita e tal, o que você pensa? Criança, adolescente, jovem adulto. Nós não vamos direcionar um comercial de fast food, colocando aqui, por exemplo, um idoso comendo fast food, entendeu? Isso tudo casa com uma ideia da psicologia, assim, e dos padrões que a gente vê na sociedade, no mercado em si. Então, deixa eu até tentar dar uma reduzida nisso aqui, só para ter uma base mesmo. Como eu faria, para a gente começar do zero aqui, ó. Vamos pegar aqui, então, em sites como FreePic ou Designee. FreePic aqui vamos colocar, ó, arte, hambúrguer. Vamos aqui na Designee pesquisar hambúrguer. Vamos pegar aqui qualquer desse aqui para ter como... Não, esse aqui. Vamos ter esse aqui como um exemplo, uma inspiração. Aqui, ó, arte, hambúrguer. Tá vendo? Temos vários assim, ó. Vamos colocar aqui... Tá... Para isolar melhor, para não perder muito tempo, eu vou pegar aqui, ó, um PSD, porque eu já vou pegar um conteúdo um pouquinho mais refinado, que seja de graça, né? Não vamos pegar nada muito composto aqui, ó. Vou baixar esse aqui, por quê? Porque ele já tem um hambúrguer bem definido aqui, até bastante semelhante na composição de cores com aquele que ele me mandou inicialmente, que foi esse aqui, ó. Então, queijo, ali alface, tomate, etc. Vamos abrir aqui o arquivo que eu peguei. Você pode observar que eles vão vir numa definição bem grande. Para rede social, nós não precisamos trabalhar em definições tão grandes. Aqui, ó, você pode observar que aqui temos, 2480, 3508. Então, nós não precisamos trabalhar com definição tão grande, né? Seleciono aqui, ó, clicando com a tecla V no meu Photoshop. Nós vamos clicar aqui, ó, no hambúrguer. Vou dar um Ctrl C para copiar a camada dele ali, Ctrl V para colar ela. Vou diminuir ela bem aqui. Vou colocar assim. Olha, vamos quebrar um pouquinho isso aqui, colocando uma camada mais escura para destacar melhor esses elementos aqui, né? Vou colocar aqui, por exemplo, a 1080 por 1080. Vamos colocar aqui aproximadamente 960 por 960. Vamos ajustar ali em cima, 960 por 960. Dá um Enter. Centralizar ela aqui. Ok, centralizada. Vamos colocar uma cor escura nela, preto. E aqui eu vou reduzir a opacidade delas. Vamos ver se fica legal. Se não ficar legal, eu vou remover também, tá? Não tem nenhum problema com isso aqui. Vou dar um Ctrl J nesse retângulo. Vou aumentar o tamanho dele um pouco aqui, ó, sempre obedecendo as proporções. Depois eu centralizo ele de novo. Ó. Centralizei. O que eu quero fazer com isso aqui? Um detalhe a mais. Então, vou tirar o preenchimento escuro dele. Vou colocar uma borda branca para destacar com o tamanho 1 mesmo ali. Ó. Vou colocar tamanho 2 agora, vamos ver se fica legal. 2. Ok. O hambúrguer ele acabou puxando um tom muito escuro, então eu vou desconsiderar essa cor aqui. Vamos deixar só o retângulo de cima mesmo, tá? Isso aqui eu estou dizendo para vocês, eu estou criando do zero, é parte de um processo criativo, então não se espantem se eu tiver de desfazer alguma coisa. Aqui eu preciso desse hambúrguer em cima de alguma coisa, né? Vamos pegar então aqui, ó, no próprio FreePic mesmo, um prato, talvez. Um prato que esteja meio que lateralizado. Esse aqui, mas esse aqui está pago. Então vamos pegar aqui um que esteja free. E em PSD, como disse, vamos tentar cortar um caminho aqui. Não encontrei, então vamos aqui na png.egg. Tá? Você pode ver aqui esse link ali. Prato. Vamos pegar esse aqui. Baixar o PNG. Eu sou humano. Vamos marcar aqui a verificação. Ó, ELF2. Se passar um carro de som aqui no fundo, vocês escutarem, releva, tá? É porque o pessoal aqui na minha cidade é corno demais e ainda utiliza esse tipo de propaganda
irritante de comunicação, quer dizer, eu diria de poluição auditiva. Ok, então aqui ó, já vamos compor, o que eu estou fazendo aqui é um trabalho de composição da imagem. Ou seja, os elementos são separados, eu estou compondo uma cena. Que eu quero dar a impressão que o hambúrguer é grande, né? Então eu diminui o prato. Faltou algum sombreamento aqui. Não vou jogar a sombra em cima do hambúrguer, né? Eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou dar um Ctrl J no hambúrguer, tá vendo? Aqui eu fiz o quê? Eu criei uma camada embaixo. Essa camada, vou fazer da seguinte forma, eu vou cobrir ela aqui, ó. 2 cliques em cima, venho em sobreposição de cor. Vamos colocar a cor preta. Ok, ok. Aqui eu vou precisar só da sombra na parte de baixo. Já vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Agora eu vou aqui, ó, rasterizar, o botão direito em cima da camada com sobreposição preta, rasterizar camada, tá? Eu vou rasterizar os efeitos também, ó, rasterizar estilo. Ok, agora só tenho basicamente isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou ativar aqui um filtro ali em cima, filtro com ela selecionada, tá vendo ali? Filtro, desfoque gaussiano. O gaussiano ele justamente cria essa borrão, tá vendo? Ok, isso aqui para mim tá ótimo. Vou ativar a de cima. Agora o de baixo, ó, tá vendo de baixo? Eu vou dar Ctrl T com ela selecionada e vou puxar aqui. Certo. Ah, Igor, mas é a mesma coisa de que criar a sombra ali nele. Não, não é. Quando você cria a sombra nele, até tem uma técnica ou outra, ó, mas ela fica diferente. Por quê? Porque ela pega uma sombra aqui também. E o porquê que eu não quero que a sombra fique aqui também nesta região, onde tem um hambúrguer, ou bacon aqui, perdão. Porque esse fundo ele está lá atrás. Esse fundo ele não está no mesmo plano. Então eu quero uma ideia de figura um pouco mais 3D, entendeu? Então eu vou tirar esses efeitos daqui, ó, vou ativar a camada de baixo. E como eu rasterizei ela, eu venho aqui, ó, tá vendo? A opção ali embaixo de criar uma camada, de uma máscara de corte, ó, adicionar máscara de camada. Nela eu vou pegar aqui o meu pincel com a cor preta, tá vendo? Ó? E a cor preta anula a máscara de camada. Então eu vou tirar esse sombreamento dali, eu vou deixar o sombreamento aqui, ó, só em cima do prato, ó, tá vendo? Só em cima do prato. O que for excedente do prato, eu tiro. Ali atrás, tá vendo? Ó, ele já tem uma impressão de que é mais dentro do prato do que ali. Novamente, eu venho aqui, ó, tamanho, diminuir dureza. Eu vou dar uns cliques aqui, ó, para deixar a sombra começando bem no pezinho ali, onde dá o contato do pão no prato mesmo, ó. Vamos tirar ele de cima dessa. Ok, ó, agora observe a diferença. Desse sombreamento que eu fiz aqui, ó, manual, sim, porém mais detalhado. Desse, ó, tá vendo? Parece que o hambúrguer está saltando em relação ao fundo, e não é isso que eu quero aqui. Até é bom que ela tenha um sombreamento ali no fundo, mas não é exatamente isso que eu preciso. Ó, o amarelo ele ficou aqui em cima, ele ficou sobrando muito. Então vou pegar o degradê de novo, naquelas cores que eu fiz, vou localizar aqui onde tem o hambúrguer, né? Bem no centro dele, e vou puxar de novo, para dar um destaque no hambúrguer em si. Lembra que eu falei ali, ó, sobre dar destaque para as fontes de outra forma? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até salvar isso aqui, numa pasta de portfólio. Hambúrguer, teste. Sempre salve. Tá, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um título. Como disse, nosso público é jovem, é um pessoal assim mais novo, então não tem necessidade de ser um negócio muito formal, muito duro, né? Então, vamos colocar aqui, ó, ganhe um. A linguagem nem precisa ser tão formal assim, vamos botar aqui 72. Vamos colocar aqui, vou dar uma leve inclinada nela, nem tanto, aqui. Por que é que eu estou colocando isso aqui tão destacado? Porque esse aqui é um post para rede social, então ele tem que ser chamativo. E eu não vou ligar muito. Vamos colocar aqui uma cor branca. Eu não vou ligar muito para criar um negócio assim. Como que eu posso dizer? Institucional, muito correto. Entende? Por quê? O que eu quero é só chamar a atenção. Eu vou ali para a organização, selecionar aqui o meu hambúrguer.
a sombra e o prato aqui embaixo. Vou dar um Ctrl G, agrupei eles, colocar aqui, ó, hambúrguer e prato. Organização muito bom nesses projetos. Vou transformar em objeto inteligente, até para deixar um pouquinho mais... Ó, ganho um refri. Vamos jogar isso aqui um pouquinho mais para cima. Agora vamos pegar aqui uma arte, uma Coca-Cola que seja. O que eu quero não é uma lata. Eu quero alguma coisa assim, jogando a Coca-Cola para fora, como se fosse esse copo aqui, tá vendo? Vou pegar essa aqui. Vamos fazer um teste novamente. Isso aqui é um processo criativo que eu estou mostrando para vocês como eu faria para um cliente comum, tá? Vamos jogar aqui. Tá, vamos jogar um pouquinho essa imagem aqui para o lado. Encaixar um refrigerante assim, uma garrafa tão grande, acaba tendo esse tipo de complicação aqui, né? Porque ela ocupa muito espaço verticalmente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma quebra nesse título aqui, ó. Ganhe um refri, vamos colocar ele aqui alinhado à esquerda. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, super combo. Mas a ideia central ainda deve ser mantida, né? Que é a pessoa vai comprar e vai ganhar. Vou dar uma centralizada aqui. Vamos criar outra camada aqui. Na compra de qualquer. Colocar assim, na compra de um. Vamos inventar um nome fictício para esse tipo de hambúrguer aqui. Tá, vou colocar X-Bacon triplo. Vamos alinhar o tamanho disso aqui. Vamos tirar do 60, vamos jogar no 48. Centralizar. Ganhe. Eu vou dar um destaque para ele. Eu lembro, eu tinha dito que o ganhe tem que ter uma figura de destaque. Vai ser um trabalho encaixar tanto texto aqui num tamanho desse. Vou tentar diminuir. Ok, já deu uma distribuída. Eu vou continuar aqui desse ganho, porque ele está meio lateralizado. Um refri 500. Vou adicionar um retângulo bem aqui assim.
ver, vamos dar uma inclinada de leve aqui, deixar da mesma altura mais ou menos. Já ficou um negócio assim, um conjunto mais adequado, né? Melhor encaixado aqui. Eu acho que eu vou diminuir só um pouquinho aqui, ó. Por quê? Só dar uma girada. Ok. Se eu puxo aqui, ó, tá vendo? Não, até que ficou bem alinhado. Ok, havia sido impressão minha mesmo. Ficou bem alinhado aqui, ó. Puxei uma régua ali em cima. A régua, quando você puxa, você pode jogar ela para fora de novo, tá vendo ali, ó, para cima da barra, e ela some. Vou deixar ela virada aqui. Vou clicar no Super Combo. Acho que dá para aumentar ele aqui agora, tá? Vamos ver aqui se eu não consigo já diminuir um pouco. Isso para quê? Para dar mais destaque no meu prato aqui. Ok. Dá um pouquinho isso aqui para o meio. Aqui alinhou. Certo. Como eu disse, é bem difícil você encaixar. Vou tentar dar uma diminuída aqui. Ok. Centralizar um pouquinho mais. Vamos puxar uma régua para ver o alinhamento daqui. Primeiro alinhamento. Segundo alinhamento. Encostar esse prato aqui. Primeiro alinhamento, vai ser mais ou menos aqui assim. Segundo alinhamento é as unidades para dentro, tá bom? Aqui, coloquei ele aqui. Se ele está indo para ali, vamos preencher um pouquinho mais aqui. Tornar essa legenda um objeto inteligente também, só para ficar mais simples aqui. Legenda. Ok. Alinhado no segundo aqui do meio. Vamos pegar esse aqui e joga um pouquinho para cima. Fazer o seguinte, vamos diminuir esse prato. Eu vou clicar aqui para editar objeto inteligente. Vamos aumentar o hambúrguer, que eu quero que ele pareça um pouquinho maior ainda. Vou selecionar os dois aqui, vamos aumentar um pouquinho a ferramenta para expansão. Vamos direto no prato, vamos diminuir ele aqui. Por quê? Porque se eu diminuo o prato, eu dou a impressão que o lanche é maior. Vamos salvar, ok. E também eu consigo dar mais destaque para a garrafa aqui, né? Ok, então alinhei no segundo. Deixa eu desencostar um pouquinho dessa legenda daqui. Talvez eu até centralizar ela um pouquinho no hambúrguer. Pego a garrafa, uma leve girada. Aqui encostei ela. Certo. Ainda está muito chapado ali atrás. Vou tentar resolver isso aí. Vamos pegar aqui a garrafa novamente, ó, Ctrl J, fazer aquele mesmo processo. A segunda aqui, eu vou dar 2 cliques, vou cobrir ela com preto, venho aqui em filtro, desfoque gaussiano, deixo a sombra quebrada, jogo aqui e vou dar uma controlada nela para baixo aqui. Certo. Novamente pego a máscara de corte, o pincel na cor preta e venho aqui apagando a sombra indesejada. Deixo ela mais ligada ali no fundo da garrafa. Certo. Em alguns casos, você vai ver, por exemplo, algum elemento aqui, ó, tocando o outro, mas fica tranquilo que isso aqui é um pouco da tua liberdade criativa. Nem tudo precisa seguir estritamente regras para não ficar nada muito robotizado, tá? Aqui eu não gostei do fundo, por quê? Porque ficou bem chapado, tá? O tom de
Vermelho ele ficou mais ou menos daqui assim, ó, até aqui assim onde tem a cabeça do S, muito na mesma cor. Então eu vou colocar alguma coisa, alguma quebra ali no fundo, tá? Eu vou aqui na internet mesmo, naquele mesmo site que eu estava, no FreePic. Eu não vou abusar de elementos pequenos, eu vou pegar talvez uma imagem de restaurante, de gente comendo, algo assim. Vou colocar aqui fotos. Ó, vamos pegar essa aqui, ó. Isso aqui tem brasa, dá um tom quente, dá um tom de comida sendo feita, né? Então vamos jogar ele ali em cima, tá vendo? Ó, inclusive aqui poderia até ser isso aqui mesmo, tá? Vamos desativar a visualização, ó. Vamos só tirar esse retângulo aqui, vamos diminuir a visibilidade dele. Ó, isso aqui já é uma arte perfeita para você postar na rede social. Eu só talvez daria um jeito mais nessas fontes aqui, ó. Colocando talvez um chanfre oriental, uma profundidade, ou trocando essa fonte aqui para uma fonte um pouquinho diferenciada. Mas aqui já deu um destaque. Na dúvida, o que eu vou fazer nesses casos? Vamos inventar uma logo aqui de restaurante. Como que eu vou inventar para montar meu portfólio? Novamente, eu vou aqui, ó, vamos no Logopound. Logopound é um site que a gente consegue ter algumas logos aqui como inspiração. Vamos clicar aqui para pesquisar ali em cima. Restaurante. Pronto. Vamos pegar um. Deixa eu ver. Não estou convencido com nenhum desses aqui. Vamos colocar hamburgueria aqui, ó. Hambúrguer. Não sei se ele leva o. Não, acho que é uma palavra estrangeira, ele não vai ter o ali de hambúrguer. Hamburger. Dá pesquisada. Gente, dica na hora de fazer uma logo para o seu estabelecimento, tá? Não crie logos extremamente complexas, porque dificulta demais a aplicação dela. Então vamos nos ater a logos mais simples. Mas era bonito, aquelas logos cheias de detalhes. É bonito, mas tenta colocar isso no uniforme, tenta colocar isso aí numa fachada, para você ver a bagunça que vai dar. Aqui eu não achei nenhuma que me agrada, vamos no Google mesmo. Logo, hamburgueria. Vamos pegar essa aqui, ó, ótimo. Do Pinterest mesmo, não vou nem entrar ali. Vamos salvar aqui para ficar uma logo bem simplificada mesmo, tá? Vamos pegar ela aqui, vamos só abrir ela com uma camada isolada. Eu vou só tornar isso aqui um PNG falso, tá? Só apagando o fundo mesmo para não ter muito trabalho. Ó, Ctrl C. Vamos voltar aqui, vamos fechar isso aqui. Ctrl V. Tá vendo como que eu digo? Às vezes dificulta um pouquinho a aplicação, mas vamos botar aqui dentro das réguas, vamos voltar a régua aqui com Ctrl H, que foi o que eu desativei as réguas, tá? As réguas estão aqui, vamos puxar uma outra régua. Opa, aqui para estar aproximado no quadrado. Certo, agora ali embaixo. Aqui foi um quadradinho, aqui ficou aproximadamente um quadradinho. Agora vamos pegar aqui, ó, a camada da logo. Não precisa ficar perfeito, tá? É uma pré-visualização. Tá dentro aqui os nossos limites. Deixa eu dar uma limpada nessa logo aqui em cima. Ficou muito crispy nela. Opa, deletar, deletou. Enfim, não vou ficar refinando ela não. Vou fazer o seguinte, vamos colocar um traçado externo no tamanho 1, branco, que aí já dá uma destacada do fundo. Como eu havia dito para vocês,
O que eu faço quando o negócio eu fiquei em dúvida se ficou bom ou não? Vou dar um Ctrl J aqui, tá? Ó. Ctrl Alt S. Já tem ela salva ali, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvá-lo como um JPEG aqui, um PNG. Vamos salvar no PNG para ficar mais simples de entender. PNG. Hambúrguer, opção 1. Opção 1, salvo. Agora eu vou vir ali e vou diminuir um pouco a visibilidade dele. Vamos tirar essas réguas para ficar mais fácil de enxergar o fundo. Ó, já dá uma composiçãozinha também mais adequada, tá vendo? Você vem aqui, ó, Ctrl Alt S, salva também como PNG. Eu particularmente preferiria aquela ali mais escura, ficou mais elegante. Mas o cliente sabe como é. Vamos colocar aqui opção 2. Quem tem que dar a palavra final é o cliente. Não adianta ficar bravo, não adianta achar que, mas eu fiz tão perfeito. Eu sei que a gente às vezes cria algo assim, tem orgulho, não, ficou muito bonito. Mas o cliente pode não concordar com isso, tá? E é direito dele, ele está pagando, afinal. Vou voltar aqui. Vamos pegar um outro. Precisa ser um fundo. Vou pegar um fundo em madeira aqui, para ficar hamburgueria artesanal mesmo, tá? Para pegar a textura em si da madeira. Ó. Foto, madeira. Vamos pegar uma textura aqui que vai destacar bem ali. Essa aqui, ó. Agora pegar uma mais lateralizada, então. Essa. Se for na horizontal, fica mais simples. Ó. Vamos baixar a textura dela aqui. Vamos jogar essa textura aqui. Vamos dar uma diminuída na opacidade dela. Aqui, nesse caso, eu vou voltar um pouquinho da opacidade do retângulo. Por quê? Porque eu preciso desse desenho aqui para ficar mais interessante. Ó. Ctrl S. Vamos dar uma dica aqui também. Ó. Tá vendo aqui a garrafa? Isso aqui é detalhe fino. Aqui ficou mais esbranquiçado, tá? Cria aqui, ó, uma camada, uma máscara de camada ali, ó, naquele espelhinho ali embaixo, em cima da minha bateria aqui, tá vendo? Cria, aí você pega aqui a ferramenta de pincel, diminui aqui o tamanho dele, diminui bastante a dureza, ali em cima você pode até diminuir a opacidade, ó. E aqui você vem quebrando um pouco esse branco dele para dar a ideia de transparência. Ainda está muito grosso aqui, vamos tirar aqui o tamanho. Diminuir um pouquinho a opacidade ali de novo. Por que isso? Porque naturalmente esse branco aqui é porque ele foi tirado num fundo branco, né? Quando a garrafa foi aberta pelo o design, o fotógrafo que estava fazendo isso aqui. E aqui nós temos um fundo mais vermelho, então os reflexos, obviamente, vão refletir um pouquinho de vermelho. Criando essa máscara de camada aqui e detalhando dessa forma, ó, ele dá um tom mais de transparência. Não vai ficar perfeito, obviamente, a imagem não foi pensada para esse propósito aqui, não foi para esta aplicação em específico, mas ajuda a dar um tonzinho mais de transparência, tá vendo aqui na água também, ó? Ó. Porque conforme eu vou batendo o pincel, ele vai dando uma transparecida, ele vai apagando um pouco da força que essa imagem aqui tem. É como então se as cores estivessem passando através dessa água, do reflexo e de tudo mais. Ó, já deu uma quebrada a mais aqui. Se eu pegar aqui a ferramenta pincel e ir ali desde o começo, ó, vocês vão ver a diferença. É porque se bem que aqui eu já usei muitas vezes o clique, então ele vai ter mudado pouco. Ó. Mas enfim, deu uma transparecida a mais. Ok, Ctrl S, vamos salvar aqui uma terceira opção em PNG, como hambúrguer, opção 3. Certo? Então aqui nós saímos dessa, vamos abrir aqui como ele me mandou, a ideia, né, dessa arte para essa arte. Eu não vou colocar aqui o telefone, tá? Primeiro, por quê? Porque nós temos que também ser responsáveis com a quantidade de informação que nós temos aqui. Igor, mas o cliente exige que este telefone esteja na arte.
Aí nós não vamos utilizar uma arte desse tamanho aqui, tá? O telefone para rede social, ele até pode estar aqui, não tem problema nenhum, tá? O que eu estou colocando é a minha opinião criativa. Não colocaria porque nós já temos elementos demais em tela. Se for para divulgação no WhatsApp, eu faria aqui, colocaria o telefone na legenda, tá? Ou colocaria uma imagem sem e outra com o telefone. Por quê? Porque vamos evitar um processo chamado retrabalho. Se o teu cliente ele perde esse telefone, sei lá, tomou um bloqueio no WhatsApp, acontece às vezes, conta comercial acontece. Daqui 6 meses ele te fala, olha, edita aquela arte lá para mim, troca o telefone. Opa, você vai estar retrabalhando a arte que você já fez. Ele não vai querer pagar para você fazer isso aí de novo. Geralmente o cliente é assim, eu já paguei para fazer uma vez, é uma coisinha simples editar. Só que tem um pequeno problema, você pode até fazer na camaradagem. O problema é, raramente você vai ter esse arquivo de PSD salvo, a menos que você invista nisso, né? Compra um servidor, compra um HD externo e fica armazenando dado de cliente que te pediu um job assim uma vez no ano. Não acontece assim. Eu, Igor, particularmente, passo já o arquivo para a pessoa. Eu tenho um truque que eu faço que é o seguinte, ó. Ctrl Alt S, eu venho aqui e salvo como PDF. Aí você fala, poxa, mas o PDF ele vai visualizar no celular, né? Ó, deixa eu te mostrar que interessante do Photoshop aqui, ó. Vou fechar aqui. O PDF, ele... Aqui tá vendo, ó? Ele tem essa propriedade aqui no Photoshop. Ele é um portable document. Então, ele consegue armazenar, tá vendo? As camadas. Então, manda assim para o teu cliente, um PDF. Por quê? Porque se um dia, e manda por e-mail, tá? Para ficar registrado. Porque se um dia ele cobrar de novo, você vai ter os arquivos salvos aqui, já editáveis. Tudo bonitinho. Mas, no geral, ele vai querer que você edita pequena coisa, e é por isso que eu mando ele sem o telefone na arte principal. Você pode colocar o telefone na legenda, vai dar na mesma, e vai evitar retrabalho. Né? Até ele pode acabar trocando de número, adicionando um segundo número para o delivery. Comércios, especialmente comércios pequenos, assim, tem a tendência a crescer. Esses deliveries a gente começa pequeno, no fundo de casa, depois ganha um dinheiro bom, investe numa sala, compra outro telefone, contrata o entregador, coloca outra pessoa para registrar esses pedidos. Então, assim, use a sua cabeça, pensa também em como gerir o comércio. O seu cliente pode não entender isso. Explica para ele. Mas, novamente, se ele bater o pé, como ele que está pagando, você vai fazer o seguinte: você vai criar um aqui, ó, Ctrl Shift S. Vamos salvar aqui, ó, um PSD hambúrguer. Vamos colocar large. Você vê que ele não é largo, ele é alto. E aqui nós vamos clicar na ferramenta ali, ó, de corte demarcado, tá? Vamos clicar ali na base e vou ampliar para baixo. Novamente, isso aqui não é uma arte para postar deste tamanho. Você pode estar também diminuindo os elementos aqui do hambúrguer, da garrafa, para fazer, sabe, para fazer caber o telefone ali. Mas geralmente eu faço dessa seguinte forma, ó. Eu clico nos elementos, viu que eu expandi um pouquinho para baixo. Vamos ampliar ele. Vamos ampliar esse aqui também, para cobrir o fundo. E agora, vamos ampliar também o retângulo. Aqui você já teria que criar outro perfil de guias, tá? Para deixar bem alinhado. Vou colocar aproximadamente aqui, só para não fugir muito. Ó, aqui eu já centralizo. Por quê? Porque nós temos mais espaço embaixo, então a ordem de leitura não vai ser prejudicada. Ou deixo ele aqui mesmo. Vamos colocar ele aqui para baixo. Vamos abrir aqui novamente um. E vamos colocar aqui na área de contato. Se for, como disse, um comércio local, quer comunicar tudo, né, uma propaganda aqui, você já aproveita, vamos reduzir aqui o tamanho dele, 30. Vamos colocar aqui, ó. Fale conosco. Há um telefone qualquer, vamos colocar aqui o DDD 66, sei lá, 98512, número completamente fictício, mil perdões se alguém ligar nesse número aqui, tá? Não é a intenção. Vou botar aqui 3030, não, vou botar tudo 3.000, para ficar dessa forma aqui. Fale conosco, vamos centralizar essa informação. Vamos dar um Ctrl J. Eu vou usar outra fonte para diminuir o peso disso. Então, vou tirar da Impact e vou colocar aqui na Source Semis. Vou ampliar isso aqui até aqui. E vou colocar aqui o endereço. Ó.
sei lá, vou colocar um endereço fictício aqui também, Avenida Flor Delis, sei lá, número 089, sei lá, 1009. Vamos centralizar aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Para não manter tudo dentro do mesmo branco aqui. Vamos dar um escuro, até porque é uma das cores aqui, ó. Você pode vir aqui, selecionar a cor mais precisa dele. Aqui embaixo, novamente, também nesse Fale Conosco para não roubar o destaque, eu vou trocar a cor, vamos colocar nessa cor da logo do hambúrguer aqui, ó. Vamos tirar as guias aqui agora, vamos só abrir um pouquinho mais, deixar um maior que o outro. Pronto, novamente nós temos a arte. Aí você salva nas 3 opções, assim, assim e com o fogo aqui, ó. Ampliar um pouquinho dele, subir a opacidade dele aqui, eu lembro que estava um pouquinho, acho que ele estava sem opacidade, isso, bem aqui. Aí nesse caso aqui, ó, conforme você vai fazendo a variação, presta atenção nos elementos, troca para cor branca. Aqui embaixo eu vou fazer um outro truque para destacar, tá vendo? Porque aqui é uma cor forte do amarelo, roubou um pouquinho do destaque. Eu vou criar aqui, ó, novamente uma nova camada, seleciono essa cor que tem aqui, vim aqui, ó, na criação de ferramenta degradê, vamos colocar uma única cor, essa cor, então vou clicar aqui sendo justamente essa, e vou clicar para que ele seja uma bolinha ali, ó. Vou mostrar para você como que ela fica, ó. Quando eu puxo, opa, vamos colocar lá em cima, no topo, para você ver, ó. Quando eu puxo, ela vira, tá vendo, ó? Um pequeno ponto escurecido. Por que eu vou usar isso? Para dar uma apagadinha nesse fogo aqui, ó. Só o suficiente, tá vendo? Para criar um sombreamento. Eu vou criar várias camadas, que é mais fácil do que eu vir aqui. É mais fácil, é mais profissional do que eu vir aqui pegar essa camada e clicar aqui para criar sombra e para criar brilho externo. Então fica um negócio muito galhofa, fica muito sobrecarregado, um elemento só. Crie vários porque você consegue alternar, ele fica modular. Olha, até coincidentemente o hambúrguer aqui, ó, foi na faixa do fogo certinho. É um toque criativo inesperado. Vamos vir aqui, ó, e vamos salvar novamente como PNG, como alternativo. O cliente querendo postar assim, ótimo, querendo postar de outra forma, melhor ainda. Como disse, você já colocou 2 aplicações, não te custou nada. Nós não partimos disso aí, dessa arte inicial aqui, ó, bem amadora, né, com vários detalhes que a gente pode melhorar para aquele ali, tá? Então, deixa eu voltar aqui e encerro o vídeo, porque aí eu já mostro para esse aluno meu, essa pessoa que eu estou ensinando, como foi o processo criativo do início ao fim. Eu gastei aqui praticamente 50 minutos, é mais ou menos esse tempo aqui que a gente gasta para criar uma arte mesmo. Talvez, se você já trabalhar com um ramo, já tiver alguns modelos estabelecidos, tu demore metade desse tempo, um quarto desse tempo. Isso aí vai variar muito, como disse, de como você já está adaptado ao ramo. Eu trabalho com alguns ramos, para alguns ramos uma arte me leva 20 minutos, para outro me leva 1 hora, depende da complexidade, depende do pedido, das informações, dos sites que eu estou indo para buscar inspirações. Ó, esse aqui já é outro, ótimo, tá vendo? Ele utiliza uns elementos mais minimalistas, é uma fotocomposição, tu pode observar, ele colocou aqui, ó, um fundo, uma cor escura vindo para um esbranquiçado, 2 tipos de fonte diferentes, dá para fazer isso, é bastante interessante. Colocou uns detalhes riscados aqui, mínimos, uma gradezinha ali colocada com posta de pontos. Aqui, ó, o delivery ele colocou pequenininho, colocou a logo aqui no canto, né, como forma de esconder a logo, ou de colocar comercialmente, ele botou só um pedir agora. Né? Obviamente, uma arte de rede social não tem como você clicar no botão de pedir agora, mas é só para exemplificar onde ficaria a posição da logo ali, tá? Então aqui, ó, é questão de você vir ver as artes aqui que existem já na internet. Ele colocou o logo lá em cima, tá vendo? Ó? Ficou interessante? Então, é questão de você ver, ter inspirações aqui, ver o que você pode aproveitar e fazer igual ou melhor. Você não precisa fazer um negócio profissional de primeira, tá? É só questão de você simplesmente ir treinando que eventualmente teu trabalho, seu portfólio vai sendo alimentado com padrões cada vez melhores, artes mais refinadas, você vai ser reconhecido por isso. Com isso, obviamente, a gente não trabalha de graça,
você vai conseguir cobrar um pouquinho a mais por um serviço que você está fazendo bem feito agora. Bom, o que eu queria trazer hoje do processo criativo era isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum detalhe, coloca aqui nos comentários ou me fala, se você tiver meu número de telefone aí, me fala através do WhatsApp, que eu consigo estar te ajudando com isso, tá? Se você precisar de algum serviço para a tua empresa também, eu vou deixar meu número anotado, é esse bem aqui, ó. Atualmente é o 66, eu moro em Mato Grosso, tá? 996 40 50 33. Opa! Igor Matos é meu nome. Então, fica aí a dica, fica aí o processo criativo. Se você tiver qualquer dúvida, como eu disse, qualquer demanda, é só estar falando comigo. Eu vou ter o maior prazer de conversar contigo e poder te ajudar.